Irmãos queridos, que privilégio o nosso poder estar aqui na noite deste dia, privilégio de todos nós, visto que Deus tem nos trazido para nos reunirmos nesta Assembleia Santa, Sagrada, Solene, quando juntos adoramos o nome do nosso Deus. Nós estamos vivendo ainda na atmosfera da Reforma Protestante do século XVI, estamos comemorando aí no dia 31 passado, os 506 anos daquilo que aconteceu propriamente no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero apôs na porta da capela da Universidade de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. E aí, no meio de tudo aquilo que aconteceu naqueles dias, fez eclodir a Reforma Protestante do século XVI. E nós somos herdeiros, pela graça de Deus, deste movimento. Nós não fazemos parte propriamente de uma revolução, mas nós fazemos parte da Reforma Protestante. 17 anos antes destes acontecimentos, aproximadamente, nós celebramos a chegada das 3 caravelas em terras brasileiras. Terra de Santa Cruz, que depois, mais tarde, veio se chamar Brasil, por causa da nossa madeira, né? Então, quando os portugueses chegaram, trazendo também eclesiásticos, padres católicos romanos, na verdade não trouxeram propriamente um grupo de padres aonde nós não estávamos presentes. Pelo contrário, nós estávamos lá. Primeira cerimônia feita em solo brasileiro foi feita sobre o símbolo da cruz. E é interessante observar as artes que foram pintadas e que refletem aquele momento. A cruz era sem crucifixo. Nós estávamos lá. Não tinha havido ainda a Reforma Protestante do século XVI. Mas a igreja, desde aqueles dias, já estava contaminada. E os pré-reformadores, vários pré-reformadores, já haviam surgido. Na verdade, o motivo mais agudo da Reforma Protestante foi aquilo que Martinho Lutero encontrou no estudo que ele fez da carta aos Romanos, muito especialmente nos versículos iniciais, antes que a exposição do Evangelho fosse apresentada na carta aos Romanos. Porque a carta de Paulo aos Romanos, ao apresentar o Evangelho, começa apresentando o Evangelho às avessas, falando a respeito, não do amor de Deus, mas falando a respeito da ira de Deus. E este foi, na verdade, o grande tema que sufocou a mente e o coração de Martinho Lutero. E ele, ao ler os 2 primeiros versículos que chamaram, na verdade, a sua atenção, que está ali em Romanos, no capítulo de número 1, verso de número 16 e 17, Martinho Lutero ficou pura e simplesmente perplexo, porque não podia admitir a possibilidade de que a justiça de Deus se revelasse no Evangelho. E foi este o ponto
que, na verdade, trouxe a Martinho Lutero um grande constrangimento, visto que, para Martinho Lutero, a justiça de Deus era alguma coisa que não tinha absolutamente nada a ver com boas novas, boas notícias, com o Evangelho propriamente. Então, este texto foi o texto que mais chamou a sua atenção. Versículos 16 e 17, então, eu leio, e nós vamos falar um pouco sobre o ponto básico da reforma protestante, que evidentemente era a questão das Sagradas Escrituras e a doutrina fundamental do Evangelho tratada por Martinho Lutero, que foi a doutrina da justificação pela fé. Então ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E agora o versículo que mais o incomodou. Ele diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Eu sei que está sendo filmado, mas se você puder me enquadrar novamente, porque eu quero chegar um pouco mais próximo dos irmãos. Me enquadrou? Estou bonito assim? 1504 foi quando Martinho Lutero, saindo da sua faculdade de Direito, voltando para casa a cavalo, provavelmente, os historiadores não dizem que isto efetivamente aconteceu, mas provavelmente com um companheiro seu, também estava a cavalo, e enfrentou uma forte tempestade. E esta forte tempestade, produzindo raios, de repente um raio caiu perto deles. Alguns acham que isso daí é uma coisa que ninguém sabe direito o que aconteceu. Mas alguns acham que o seu amigo morreu por causa daquele raio. Ele foi jogado longe. Ele ali, estirado no chão, por causa do impacto do raio, ele pôs a mão nele mesmo e falou assim: estou vivo. Pensei que eu tivesse morrido. E ali no chão, ele grita: Santa Ana, me salva! E então, ao levantar-se, ele tinha tomado uma decisão: deixar o curso de Direito e se enfurnar num dos mosteiros da Alemanha. E foi isso que aconteceu. Os seus historiadores afirmam que Martinho Lutero foi extremamente meticuloso enquanto estudava teologia e depois também em todo o período como monge. Ele, na verdade, era obrigado a estar junto ao padre confessor pelo menos uma vez a cada mês. Mas ele ia ao padre confessor todos os dias. Algumas vezes ele confessou os seus pecados por meia hora. Outras vezes ele confessou os seus pecados por 1 hora. O padre confessor chegou a um ponto de ficar meio desesperado com Martinho Lutero, porque uma certa vez ele confessou os pecados dele por 6 horas. Padre, pequei. Padre, pequei. E ele tinha, na verdade, bem claro na sua mente a doutrina dos teólogos da época, os teólogos católicos romanos, que afirmavam o seguinte: não somente confessar os seus pecados, mas lembrar-se de todos os pecados, detalhadamente, de tal maneira que ele pudesse dizer ao padre confessor, e ao receber então a palavra de absolvição, recebesse também as ordens para que ele cumprisse determinados ritos católicos,
como frequentar as missas, como participar propriamente de momentos devocionais, rezando não sei quantos Padre Nossos, não sei quantas Ave Marias e assim por diante. O padre confessor um dia ficou desesperado, falou: Martinho Lutero, por favor, venha aqui, confesse pecados de uma vez. Matei, roubei, menti, adulterei na mente. Padre, pequei, fiquei com vontade de comer o purê de batatas do Padre André. E depois de 6 horas de confessionário, o padre confessor afirma o perdão a ele, dá a ele algumas responsabilidades para que ele estivesse às missas, participasse dos sacramentos, comesse a hóstia, rezasse não sei quantas Ave Marias e assim por diante. Ele saiu tranquilo, fui perdoado, estou perdoado. E saiu pelos corredores do mosteiro dele, os corredores escuros do mosteiro, que existe até hoje, os corredores escuros do seu mosteiro. Feliz da vida, tinha sido absolvido, perdoado os seus pecados. Quando ele chegou na porta da sua cela, na porta do seu quarto, ele pôs a mão na maçaneta, e ele se lembrou de um pecado que ele não tinha confessado. Perdeu aquela paz do seu coração. Tal era a meticulosidade de Martinho Lutero, um homem extremamente disciplinado. Ele foi responsável por uma das visitas que o seu mosteiro, ou melhor, a Igreja Católica Alemã, faria à cidade santa, a cidade das 7 colinas, a cidade de Roma. Ele dedicou aquela viagem ao seu avô, que já tinha morrido, que estava, segundo a doutrina de Tomás de Aquino, estava no purgatório. E fazer uma viagem e estar visitando propriamente lugares onde haviam relíquias sagradas, estas viagens conferia a algumas pessoas, então, a libertação do purgatório, orando especialmente a determinados santos ou determinados anjos, como o anjo Miguel, que tinha o poder de tirar pessoas do purgatório. Ele foi visitar uma das relíquias sagradas que até hoje existe em Roma, a Scala Santa. E ali na Scala Santa, ele subiu a Scala Santa de joelhos. Cada degrau ele recitava uma Ave Maria. No degrau seguinte, um Padre Nosso. E assim por diante. Quando ele chegou no topo da escada, ele olhou para baixo e perguntou: será que isto é verdade? E vendo a promiscuidade de Roma, a corrupção daquela cidade, Martinho Lutero saiu de lá com o coração queimando. Não tinha ele paz no seu coração. Uma certa vez perguntaram para Martinho Lutero: Lutero, você ama a Deus? Aí o Lutero disse assim: amar a Deus? Esse Deus que me escrutina, que entra dentro da minha alma, que conhece os meus pensamentos, esse Deus que vê em mim pecados que eu não consigo me libertar, amar a Deus? Eu odeio a Deus. Até que um dia, tendo a responsabilidade de ensinar o livro dos Salmos para os seus alunos, ele começou pela primeira vez
ter um conceito a respeito da graça de Deus. Não desta justiça que Deus está querendo encontrar em nós e que nós não temos, visto que as Escrituras nos dizem claramente: não há um justo, nenhum sequer, todos a uma se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há quem entenda. Conforme a declaração do apóstolo Paulo, estamos mortos em nossos delitos e pecados. Se porventura Deus nos for salvar, ou nos justificar por causa da justiça que Ele encontra em nós. Uma certa vez, reverendo, esse negócio de pedir oração extemporânea, né? Fulano de tal, por favor, faça uma oração. Presbítero fulano de tal. A gente ouve cada oração que são verdadeiras atrocidades. Aí o sujeito estava orando. Ele engrossou a voz, né? Aquela voz robusta, né? Disse: ó Deus, seja justo comigo. Eu falei: pronto. Se Deus for justo com ele, Deus vai fazer assim. E ele volta aos elementos. Martinho Lutero tinha aquela convicção de que Deus tinha que encontrar justiça nele, porque a doutrina católica romana é esta. Até hoje, a doutrina católica romana, os padres estão inclusive agora na internet esses dias, não sei se vocês estão acompanhando, os padres tentando defender a Igreja Católica contrário aos protestantes, porque agora nós estamos celebrando a reforma protestante do século XVI, né? E os padres estão reafirmando que no batismo a criança recebe então uma centelha da luz divina, como que um empuxo para então, a partir daí, crescer em santidade, a ponto então de, chegando aos píncaros da santidade, aos píncaros da justiça pessoal, Deus olha para a pessoa e diz assim: é justo, está justificado. É por isso que ninguém praticamente consegue chegar a tal. Madre Teresa de Calcutá, quando morreu, poucas pessoas conheciam as cartas secretas da Madre Teresa de Calcutá, até que descobriram agora recentemente as cartas secretas da Madre Teresa de Calcutá, e ela tinha profundamente enraizado no seu coração as doutrinas católicas romanas. Ela dizia assim, claramente, que se Deus fosse justo com ela, ela nem para o purgatório iria. Uma mulher pura e simplesmente extraordinária nas suas obras meritórias, mas até mesmo ela, vivendo entre os pobres dos pobres lá em Calcutá, nem mesmo ela entendeu que se Deus fosse justo com ela, ela iria para o céu. Não há um justo. O Espírito Santo de Deus nos convence, na verdade, e foi exatamente isto que estava dentro do coração de Martinho Lutero. Ele tinha certeza disso. Esses dias atrás, eu li a biografia de Dom Helder Câmara. Nos dias em que ele estava prestes a falecer, ele disse claramente, está na biografia dele, que se Deus tivesse misericórdia dele, iria levá-lo para o purgatório. A doutrina do purgatório, aonde se encontra essa doutrina? É da mentalidade da igreja, as suas encíclicas. Não há fundamento nas Escrituras. Mas Martinho Lutero, então, dedicou aquela viagem que ele fez a Roma ao seu avô,
Porque tendo visitado um lugar onde exista uma relíquia sagrada, como por exemplo Turim, onde tem o véu de Verônica, se você for visitar Turim e está lá o véu de Verônica, você recebe indulgências, algumas plenárias, para você sair do purgatório. Então, Martinho Lutero dedicou aquela viagem a Roma ao seu avô, implorando a Deus, especialmente ao arcanjo Miguel. Porque o arcanjo Miguel, segundo a doutrina católica romana, é especialista em tirar gente do purgatório. Se você orar para o arcanjo Miguel, ele tira você. Até que um dia ele, então, depois de estudar com seus alunos o livro dos Salmos, seu coração foi impregnado desta verdade, a verdade da graça de Deus, que se porventura Deus for justo conosco, Ele vai nos mandar para o inferno. Até que ele começou a estudar com seus alunos a carta aos Romanos, no capítulo de número 1, e os seus olhos se abriram. Ele escreve sobre isto. Ele diz: o Evangelho me atingiu, o Evangelho me salvou. Eu tinha certeza absoluta de que eu ia para o inferno, ainda que a minha vida extremamente disciplinada, em todas as ordens da igreja, eu tinha certeza de que eu era um pecador, até que eu descobri, não propriamente a justiça que Deus encontra em nós, porque não há justiça em nós, mas a justiça que Deus provê a nós, fora de nós. Preste bem atenção, são duas palavras extremamente importantes para entendermos a doutrina reformada, bíblica, calvinista, sobre a justificação pela fé. Não uma justiça infundida em você, mas uma justiça imputada a você. Não é que Deus lhe faz propriamente justo em você mesmo. Você não tem justiça nenhuma. Ainda que você seja um salvo, você não é justo. Você é justificado a alguma coisa completamente diferente daquilo que nos é apresentado pela doutrina católica romana. Não é a justiça infundida no batismo. Não! O batismo não salva ninguém. O batismo não produz justiça. Mas é quando, pela infinita misericórdia de Deus, por sua compaixão, Deus então, olhando para você, num determinado momento da sua vida, Ele, num ato forense, preste bem atenção, num ato que tem a ver com aquilo que acontece num tribunal de justiça, uma declaração do justo juiz, Ele então provê justiça fora de você, conforme disse o profeta Isaías: o castigo que nós cantamos agora há pouco, o castigo que nos traz a paz, o castigo foi colocado sobre Ele. E a grande e preciosa doutrina da palavra de Deus, que é a doutrina da substituição, ou melhor, da morte vicária. A morte vicária de Cristo. Morte vicária de Cristo significa que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando Lutero descobriu isso, que não era a justiça que Deus via nele, mas a justiça que Deus imputava a ele, a justiça perfeita de Jesus,
Ele disse o seguinte: as portas do paraíso se abriram sobre mim e eu entrei por estas portas. E aí ele teve paz no coração. Foi sobre isso então que ele escreveu, especialmente livros que trataram a respeito da justificação pela fé, seus artigos, seus documentos, e ele se insurgindo contra a possibilidade que você pudesse comprar a salvação por indulgências. Ele então coloca as suas 95 teses na porta da capela da Universidade da Alemanha, e então da Universidade de Wittenberg, na Alemanha. E então, por causa deste documento, ele é chamado a comparecer à Dieta de Worms. Dieta era uma assembleia onde estariam, na verdade, representantes do Papa, representantes da Igreja Católica, os príncipes da Igreja Católica e também autoridades daquele momento dos reinados ali daquela época, e ele foi convidado a comparecer para rechaçar as suas doutrinas. Ele foi com salvo-conduto. Corria riscos de ser morto. Chegou diante da Assembleia de Worms, o presidente da Assembleia mandou então o padre interrogador fazer as perguntas. Martinho Lutero, sem rodeios, sem meneios, rejeitas as doutrinas expostas nesses seus livros. Estavam os livros dele, vários artigos dele. E aí então tem a versão de Hollywood. Não sei se vocês já viram o filme. A versão de Hollywood é que Martinho Lutero se levanta, se apruma, e ele diz assim: a menos que eu seja convencido pelas Sagradas Escrituras, ou por razões que possam, na verdade, convencer a minha consciência, porque ir contra a consciência, ir contra a verdade das Escrituras, não é sábio e nem é prudente. Não posso fazer qualquer outra coisa. Aqui eu permaneço. Isso foi Hollywood. Mas não foi assim que aconteceu. Os historiadores contam que aconteceu alguma coisa um pouquinho diferente. Quando o padre interrogador fez a pergunta, Martinho Lutero respondeu tão baixinho, que ninguém ouviu o que ele estava falando. O padre então diz assim: Martinho Lutero, o que dizes? Fale mais alto! Aí Martinho Lutero disse assim: posso ter um tempo para pensar? E aí então o presidente daquela dieta lhe deu 24 horas, por uma concessão generosa. Ele foi para o seu quarto, e ali então, como Lutero sempre fazia, ele escreveu a sua oração. Existem alguns livros sobre as orações de Lutero. Crianças, prestem atenção. Meninos, prestem atenção. Aí, vocês dois ficam batendo papo, vocês estão perdendo Lutero, gente, isso daí é importante. Aí, ele escreveu a oração dele. Você sabia que tinha as orações de Lutero? Tem um livro, você entrando na internet, você tem esta oração de Lutero que ele fez ali na Dieta de Worms. A oração foi mais ou menos assim: oh Deus, eu não tenho nada a ver com isso não. Eu preferiria estar longe daqui. Eu enfrentar os poderes deste mundo.
Eu sou tão frágil. Ó Deus, vem em meu socorro. Ó Deus, vem em meu socorro. No dia seguinte, as primeiras horas do dia, Martinho Lutero então sai do aposento onde ele estava e vai novamente para a Assembleia. O padre então pergunta novamente: Martinho Lutero, rejeitas as suas doutrinas? Ele disse assim: olha, a menos que eu seja convencido pelas Sagradas Escrituras, ou algum argumento que me convença a minha consciência, não é justo eu ir contra a minha consciência, não é justo eu me levantar contra a verdade. Aqui eu permaneço. Então os historiadores dizem o seguinte, que entrou na Assembleia de Westminster a cavalo, alguns cavaleiros, e raptaram Lutero. E ele pensou assim: estou morto. Puseram um capuz na cabeça dele, e então colocaram Lutero num dos cavalos. Eles saíram em desabalada carreira pelas florestas da Alemanha. E quanto mais avançavam, mais Lutero dizia: estou perdido, estou morto. Até que pararam e tiraram o capuz de Lutero. E Lutero percebeu, eram seus amigos. Ele falou assim: as minhas orações foram respondidas. Deus veio em meu socorro. E aí ele ficou incógnito durante pelo menos cerca de um ano, num dos castelos da Alemanha, protegido por um dos príncipes alemães. E ali então, ele traduz as escrituras do grego e do hebraico para a língua alemã. Segundo os estudiosos do assunto, a obra que ele fez da tradução para o alemão formatou a língua alemã, porque a língua alemã até hoje é uma língua extremamente complicada, palavras que se emendam. Lutero formatou a língua alemã. O Papa Leão X manda então uma bula condenando Martinho Lutero. Martinho Lutero então agrava a sua pena e ele pega a bula de Leão X e a queima ali na cidade de Wittenberg, na Alemanha. E por causa disto, a reforma protestante do século XVI. Irmãos queridos, algumas doutrinas basilares, extremamente importantes, que nós encontramos e que foram defendidas pela reforma protestante do século XVI, exatamente no seu início. A primeira delas, as Sagradas Escrituras. O sola Escritura. As Escrituras, nada se acrescentará em tempo algum. Aonde encontra nas Escrituras a doutrina do purgatório? Aonde encontra nas Escrituras a doutrina que fala a respeito da salvação que porventura possa acontecer por causa da justiça que existe em nós? Que o padre confessor tem o poder de perdoar pecados? Que a hóstia consagrada se torna o próprio corpo de Cristo? Onde está isso? E Lutero disse que toda doutrina que porventura a igreja cristã haverá de defender, esta doutrina é uma doutrina que tem que ser fundamentada nas Sagradas Escrituras. É a primeira, eu diria, a primeira coluna
da reforma protestante do século XVI. Preste bem atenção, a reforma não veio trazer uma outra religião. A reforma, segundo o que viveu Lutero, veio trazer a reforma da religião. Essa foi a primeira doutrina. A segunda doutrina extremamente importante foi o sacerdócio universal dos crentes. As escrituras traduzidas na língua vernacular, para que todas as pessoas tivessem o direito de consultar a palavra de Deus, ler por si mesmo a palavra de Deus. De tal maneira que hoje, quando nós temos as Bíblias nas nossas mãos, nós estamos dizendo, na verdade, que as Escrituras precisam vir às nossas mãos, e elas são extremamente simples e extremamente complexas, mas o Espírito Santo de Deus é o nosso mestre por excelência, o nosso professor por excelência, de tal maneira a trazer ao nosso coração o único sentido das Escrituras. As Escrituras não têm sentido duplo. Elas são fáceis de serem entendidas e ao mesmo tempo complexas, profundas. Quanto mais nós nos aprofundamos nas Sagradas Escrituras, mais riquezas nós encontramos. Então foi esta doutrina extremamente importante, a doutrina de que nos mostrou o sacerdócio universal dos crentes. Não é o padre, porque até hoje se afirma isso, que somente a Igreja Católica que tem o poder de interpretar as Escrituras. Não! Nós temos o poder de ler as Escrituras e entender as Escrituras. Alguém chegou para mim uma certa vez e disse: pastor, esse texto aqui é muito difícil. Aí eu perguntei assim, mas é difícil por quê? Porque a senhora não conseguiu entender? Ela falou assim, não, é porque eu consegui entender. As Escrituras são claras. Qualquer pessoa pode ler a palavra de Deus, e nós estamos proclamando exatamente isso. A Bíblia na mão do povo. Isto é parte da reforma protestante do século XVI. Terceira coisa, extremamente importante. E este provavelmente foi o ponto mais crucial da reforma protestante, que é a questão da justificação pela fé. Por que justificação pela fé? Irmãos, fé não salva ninguém. Martinho Lutero entendeu isto, o apóstolo Paulo tratou deste ponto extremamente importante. Fé não salva ninguém. A fé, na verdade, não existe propriamente em nós. A fé é dom de Deus. Quando abre os nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos, como aconteceu com o apóstolo Paulo, e então, de repente, ele que estava morto nos seus delitos e pecados, de repente os seus olhos se abriram, e ele percebeu, eu não posso ser salvo por mim mesmo. Eu só posso ser salvo pela obra de um outro alguém. E aí então as Escrituras nos dizem que o apóstolo Paulo abraçou esta verdade. Abraçou essa verdade. E quando abraçou essa verdade, ele compreendeu propriamente que a fé não somente justifica, mas a fé impulsiona a pessoa a viver uma vida na vereda do Evangelho. Porque justificação é um ato, queridos. É um ato forense, que acontece fora de você, não acontece em você, acontece fora de você, é uma declaração fora de você, a justiça de um outro alguém, não infundida em você, mas imputada a você, são duas palavrinhas extremamente importantes, não infundida em você, mas imputada a você. E quando eu entendo isto, eu digo, é para mim, é para mim. Salvação não acontece porque você levantou a sua mão, porque você veio à frente, porque você fez a oração do arrependido. Não, salvação é, na verdade, parte desta
obra maravilhosa que é a obra da justificação. É um ato da parte de Deus. E santificação é um processo que a partir do momento da justificação, nós começamos a experimentar, porque a justificação nos inclina para as coisas de Deus. Antes eu odiava as coisas de Deus, mas agora aquilo que eu odiava eu amo. Antes eu não gostava de ler as Escrituras, mas agora o Espírito Santo de Deus me impulsiona e me faz amar a palavra de Deus. Antes eu não gostava de orar, mas o Espírito Santo de Deus abre a minha mente para que eu busque a Deus através da oração. Antes eu não gostava da igreja, vinha na igreja, mas eu estava como se estivesse longe das coisas de Deus, mas de repente a comunhão da igreja, a comunhão dos santos. Então, esta é a obra da santificação. E nós precisamos da igreja na obra da santificação. Porque a obra da santificação é alguma coisa que acontece um do lado do outro. A mulher crente santifica o marido que não é crente e vice-versa. É por causa dessa presença maravilhosa. É parte do DNA da igreja, este ajuntamento dos santos para a nossa santificação. Então, estas foram as doutrinas trazidas pela Reforma Protestante do século XVI. Mais tarde, e aqui eu termino, não sei, pastor, se nós vamos ter oportunidade de dar aos irmãos liberdade para fazer alguma pergunta. Se tiver, se eu não souber responder, os pastores estão aqui e eles respondem para mim, né? Então, mais tarde é que surgiram propriamente aquelas coisas que fazem parte do que nós chamamos dos 5 solas. Os 5 solas têm a ver com a doutrina da soteriologia, ou melhor, a doutrina da salvação. Os 5 solas. Esses 5 solas nós vamos tratar também um pouco nesses dias subsequentes. Perguntas? Olha, sempre a primeira pergunta é mais difícil. Meu irmão querido, via de regra são as mulheres que fazem as primeiras perguntas, elas são mais corajosas. Mas é você, parabéns, tem um homem de verdade aqui. Pode perguntar. Pastor, referente à questão do movimento que está tendo, justamente desses católicos influencers, né, no Brasil, e a situação onde alguns pastores, né, estão aí deixando o protestantismo e aderindo ao catolicismo, né? O que o senhor vê como razão para esse movimento, né? Se é muito barulho, é uma questão de bolha, ou uma fraca base teológica por parte dessas pessoas? São as duas coisas. Eu entendo o seguinte, que na verdade nós estamos, enquanto existe católicos romanos que sinceramente se convertem ao Evangelho de Cristo e começam a frequentar uma igreja séria, a quantidade é muito maior do que protestantes que voltam ao catolicismo. Esses pastores, que eu conheço pelo menos 3 deles, na verdade, nunca foram pastores, foram pastores extremamente controversos dentro do ambiente evangélico. Pessoas que, na verdade, estão buscando holofote. Essa que é a verdade. No entanto, nós temos que reconhecer que nós estamos vivendo um evangelicalismo no Brasil que tem uma quantidade muito grande de pessoas envolvidas, mas a profundidade é mínima. O movimento pentecostal
especialmente o movimento neopentecostal, neocarismático, é um movimento que tem a ver com a questão da doutrina da prosperidade, deixe de sofrer e assim por diante, muitos milagres e tal. E se porventura você acompanhar, você vai perceber claramente que o catolicismo romano e o neopentecostalismo são muito semelhantes. São muito semelhantes. Salvação por obras. A próxima. Muito bem. Pastor, boa noite. Quais foram as principais causas que levaram à reforma? Porque a gente ouve, né, igual o senhor mesmo falou, do incômodo que Martinho Lutero teve em relação ao purgatório, né? No caso, tinha questão de indulgências, mas quais foram as principais causas que estavam incomodando para chegar nesse ponto? Porque, igual o senhor falou, não foi Martinho Lutero naquele momento só, teve um movimento. Teve um movimento. As principais causas foram... A causa formal da reforma protestante foi a questão da singularidade das Escrituras. Ou melhor, várias doutrinas foram sendo introduzidas na vida da Igreja Romana que não tinham fundamento nas Escrituras. E aí, então, para justificar, o Concílio de Trento, que é o concílio da Contra-Reforma, diz: não há necessidade propriamente de fundamentação nas Escrituras, porque Deus fala fora das Escrituras. Então, a causa, vamos dizer assim, formal da Reforma Protestante foi uma tentativa de volta às Escrituras, e logo a bandeira levantada, só as Escrituras. Se você não consegue provar com as Escrituras, nós precisamos rejeitar então. Para o católico romano, não. Para o católico romano, por exemplo, a virgindade perpétua de Maria, aonde está nas Escrituras? Pelo contrário, Maria teve filhos, né? Segunda doutrina sobre Maria, a dormição de Maria. Há uma igreja, por exemplo, em Jerusalém, que é a igreja da dormição de Maria. Maria não morreu, Maria dormiu. Então, aonde está isso na Bíblia? Você não encontra isso na Bíblia. Depois, a ascensão corporal de Maria. Aonde está isso na Bíblia? Não está na Bíblia. A virgindade perpétua de Maria, onde está isso na Bíblia? E assim por diante. Então foi exatamente isso que Martinho Lutero mostrou, que se porventura você não puder provar a doutrina que você defende com a palavra de Deus, as sagradas escrituras do Antigo e do Novo Testamento, esta doutrina precisa ser rejeitada. Pois não, meu irmão, lá no fundo. A sua filha chegou perto de você, ela vai responder para você. Boa noite, pastor. Boa noite. Nós temos aqui no estado imigrantes italianos e alemães. Aqui em Domingos Martins, a igreja central é uma igreja luterana e não uma igreja católica, como nós vemos em outros municípios do estado. O senhor pensa que essas igrejas que hoje estão nesse interior, que representam quase a mesma coisa que a Igreja Católica representa em outros municípios, pela forma de governo, pela forma de se viver o Evangelho, o senhor acredita que em algum momento nós vamos passar por uma nova reforma? Ou precisaremos de uma nova reforma? Eu não tenho a menor dúvida. Inclusive, nós vamos ter que ter uma nova reforma, inclusive dentro da igreja presbiteriana. Há uma influência muito grande dentro da igreja presbiteriana do pentecostalismo. Então, nós precisamos... Por exemplo, a questão do culto, nós precisamos estudar mais claramente sobre o culto que prestamos a Deus, porque há uma confusão muito grande neste aspecto. Nós precisamos
de uma reforma. Agora, você citou os luteranos. Os luteranos aqui, tanto aqui como também no Rio Grande do Sul, onde os luteranos se concentram, né? E é interessante, uma das maiores denominações evangélicas no Brasil é a luterana. A gente não tem tanto aqui, mas no Sul é para todo lado. Mas eles são divididos em duas denominações. A luterana de origem alemã e a luterana de origem americana, chamada a luterana do Sínodo de Missouri. E então, essas duas denominações são bastante diferenciadas. A do Sínodo de Missouri é uma denominação mais evangélica, mais bíblica. A luterana é uma denominação que abraçou o liberalismo teológico e começou a colocar em dúvida, por exemplo, o nascimento virginal de Cristo, começou a colocar em dúvida a questão das Escrituras como palavra de Deus e assim por diante. Pois não. Luciano, você que é o responsável por me trazer aqui, você tem direito a 2 perguntas. Isso me lascou. Pastor, eu gostaria de... O que o senhor diria para os católicos que dizem que a igreja verdadeira é a igreja católica? Sendo que ela é uma igreja, como eles dizem assim, eles afirmam que você é a primeira, né? E está aí até hoje. Bem, o fato é o seguinte, onde surgiu a igreja? A igreja surgiu no Antigo Testamento, né? Nós somos herdeiros do que Deus fez entre Israel, né? A descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes não inaugurou a igreja, mas aquilo que a Bíblia diz o seguinte, conforme o Pedro pregando no dia do Pentecostes, usando o texto de Joel, o texto do profeta Joel do Antigo Testamento, diz que nos últimos dias, e aquilo então é a inauguração dos últimos dias, nós estamos vivendo nos últimos dias, a partir da descida do Espírito Santo no Pentecostes. Mas ali inaugurou os últimos dias, mas não a igreja. A igreja é parte, Pedro, por exemplo, escrevendo a sua carta, a primeira carta, ele diz que o Espírito de Cristo estava orientando os profetas do Antigo Testamento, de tal maneira que toda a construção do Antigo Testamento estava sob a orientação de Cristo. Portanto, a igreja cristã é de origem do Antigo Testamento. Agora, eles estão dizendo o seguinte, que a igreja surgiu com Pedro. Mas é um equívoco muito grande. Se você estudar bem o que aconteceu na Assembleia de Jerusalém, a Assembleia de Jerusalém, que se tratou a respeito do status do gentio dentro da igreja, se deveria ser circuncidado ou não, Pedro é claro a respeito desse assunto. No entanto, lá na Assembleia de Jerusalém, não é Pedro que preside aquela Assembleia. Ele tem um papel bem secundário naquela Assembleia, né? Então, quem presidiu aquela Assembleia foi Tiago, não foi Pedro. Então, neste caso, o primeiro Papa, né, foi Tiago. Bom, segunda coisa que é interessante, é Pedro então o primeiro Papa? Então que o Papa se case. Porque a sogra de Pedro foi curada. Então se case. E assim por diante. Essa é uma discussão que, na verdade, os católicos não têm fundamento nas Escrituras. E eles dizem que não precisa ter. O fundamento deles é o fundamento das encíclicas, dos concílios católicos romanos, que estabeleceram estas coisas que, na verdade, não estão fundamentadas nas Escrituras. Se você for discutir com um católico, tomando como base as Escrituras, o católico vai perder sempre.
Porque a grande maioria pelo menos os católicos, membros da igreja, não o clero, mas os católicos membros da igreja têm uma ignorância completa a respeito das Sagradas Escrituras, essa que é a verdade. E eles ficam admirados quando percebem, por exemplo, que uma criança da nossa igreja conhece a Bíblia. Abra lá no livro dos Salmos, toda criança, eles ficam admirados. Vem um católico dentro da nossa igreja, ele não sabe nem onde está o Novo Testamento. Então, veja só, o nosso fundamento para defender qualquer doutrina é a palavra de Deus, que os católicos não têm. Outra questão que eles levantam... Essa é a segunda que eu te permiti. É a segunda, então. por isso que eu estou perguntando. Você pode. Outra questão que os apologetas católicos levantam é que foi a Igreja Católica quem nos deu a Bíblia. O que o senhor diria sobre isso? Não, quem nos deu a Bíblia foram os evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Ainda que houve um período através da comunicação verbal, é verdade. Mas quem escreveu os evangelhos eram contemporâneos de Jesus. Paulo é o maior escritor do Novo Testamento e ele conheceu a Jesus. Pedro escreveu as suas cartas, contemporâneo de Jesus. João escreveu. João, na ilha de Pátimos, teve, na verdade, a vida toda dele, era o discípulo amado que punha a cabeça no ombro de Cristo. Então, na verdade, eles estavam muito próximos de Cristo naqueles dias. Então, esta ideia que demorou muito tempo, demorou nada, não demorou nada. Demorou, os escritores do Novo Testamento são escritores contemporâneos de Jesus. Na verdade, é interessante, Paulo trata a respeito deste assunto. Ele fala a respeito do fato de que a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos e na doutrina dos profetas. Nós não temos mais apóstolos nos nossos dias, a não ser os falsos, né? E nem mesmo os profetas. Nós não temos mais profetas nos nossos dias, no sentido original da palavra. Mas nós temos, na verdade, o ministério dos apóstolos, o ministério dos profetas, que é o Novo Testamento, apóstolos, e o Velho Testamento, os profetas. Agora, você sabe que é interessante, a Igreja Católica e nós, os protestantes, temos os mesmos livros do Novo Testamento. Quais foram os livros introduzidos pela Bíblia Católica? Os livros no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, são 7. Na verdade, os livros introduzidos foram introduzidos, na verdade, contrariamente aos judeus. Quem nos legou a Bíblia no Antigo Testamento foram os judeus. E os judeus nos legaram exatamente a Bíblia que nós temos hoje, o Antigo Testamento. Então, essa coisa de que a igreja, na verdade, foi a Igreja Católica que nos legou a Bíblia, é muita basófia, muita pretensão. Não tem nada a ver com isso, né? Então, agora, a Igreja Católica nos legou uma Bíblia com livros apócrifos. Não a Bíblia que nós temos segundo os judeus. Olha, tem um microfone aqui para o reverendo. Boa noite, reverendo, mais uma vez. Esse homem está me levando para lá, para cá, para lá, para cá. Eu devo ter engordado, reverendo, pelo menos uns 2 quilos esses dias com você. Graças a Deus, é assim mesmo. A acolhida é sempre muito boa e a recíproca também é verdadeira. A gente aprende sempre com os mestres, né? Todo tempo perto de um mestre é um aprendizado para nós. Mas a nossa pergunta está no sentido seguinte. Martim Lutero, lá na Reforma, quando ele vai aplicar ali as suas teses,
vai comparecer diante de um concílio para ser avaliado, para ver se ele retrocede ou não. Ele permanece ali com a sua fidelidade na palavra de Deus, com as suas 95 teses, e a sua intenção não seria dividir, mas um retorno da igreja às Escrituras, é isso? Então ele paga um preço muito caro, pelo menos em 95 teses, confrontar ali naquele momento a igreja. Tá? Nossa pergunta é a seguinte: creio que Martim Lutero foi um pregador autêntico após a sua convicção à luz das Escrituras, como o senhor falou no início da sua palavra, aí, quando ele tem o conhecimento da Escritura. Ele passa a defender as Escrituras diante de todos, com a transparência sem precedentes, sem medo, sem temor, embora o medo tenha, o receio tenha, porque nós somos gente, somos de carne e osso, né? Mas a fé ficou inabalável. A nossa pergunta é no sentido de hoje: como o senhor vê pastores, inclusive da nossa denominação, muitas vezes levar para o púlpito uma doutrina da hipergraça, por exemplo, tirando a questão da pregação do arrependimento, excluindo muitas vezes o efeito do pecado na vida do pecador, sem a graça, sem a justificação de Cristo na sua vida. O que nós vemos hoje são sermãos que agradam ao homem, mas muitas vezes nos afasta da verdade das Escrituras. Isso tem tido assim um certo conflito dentro das igrejas, porque Deus, segundo alguns sermões que a gente vê, Deus gosta de você do jeito que você é. É assim que Ele te quer. E não quer ver você arrependido do seu pecado. E quando a gente olha para Martim Lutero, ele arrisca a sua vida, ele arrisca a sua carreira. Vamos dizer assim, arrisca até a sua idoneidade mental diante das pessoas, né, por você considerar, quem sabe, um louco, mas ele afirma e não retorna numa época tão complexa como aquela. Como que hoje o senhor analisa os púlpitos da igreja em relação à hipergraça, que é muitas vezes direcionada aos corações das pessoas que estão ouvindo? Bem, eu entendo que Martinho Lutero, ele teve uma ênfase por causa de um problema localizado, não é? Que era a questão da salvação por obras, não é? Salvação por méritos eclesiásticos, salvação por sacramento, né? O sacramento, comer a hóstia. Você come a hóstia, você come Jesus, Jesus se consubstancia com você e assim por diante. Por isso, ele teve que, a ênfase dele foi muito forte nesse sentido, mas ele não negou a questão da justificação como um ato e a santificação como um processo, né? A santificação é parte integral da vida cristã, só que nós temos essa convicção de que arrependimento é uma ação do Espírito Santo na sua vida, que produz, na verdade, dentro de você, uma inclinação. Eu amava certas coisas e não amo mais, né? A questão, por exemplo, da santificação também envolve, na verdade, boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras. E Lutero também deixou isto bastante claro. Não é propriamente contrário às obras, como você usou a expressão da hipergraça, a graça. Quer dizer, eu posso ser um bandido qualquer, né? De qualquer maneira, Deus vai me salvar. Não. A justificação nos inclina para a santificação, de tal forma agora que eu amo as coisas de Deus, da sua palavra, a igreja de Deus, a vida de oração, a vida de santificação. Pois não, meu irmão. Boa noite, reverendo. Boa noite. Reverendo, voltando às 95 teses. É interessante, não sei se o senhor vai abordar no sábado pela manhã, no sábado à noite, domingo de manhã, mas é importante lembrar que as 95 teses, elas
ela ia um pouco mais além do que o conjunto das 5 solas. Sim, Não é as isso? 5 solas surgiram bem depois da reforma. Perfeitamente. Então, seria interessante, não sei se o senhor quer trazer um esclarecimento agora ou em outra ocasião, inclusive quer gerar um link para que as pessoas possam vir amanhã também, sobre essa ideia de que as 95 teses, ela ultrapassa o que simplesmente nós pensamos sobre a reforma, porque ela fala inclusive sobre condutas. Então, gostaria de saber se o senhor tem interesse de falar um pouco mais sobre as 95 teses, em que inclusive era usada anexar um documento à porta da igreja, era uma forma de convidar alguém para um debate teológico. Sim, na verdade, ele colocou isto não propriamente para produzir um debate teológico na população. Ele escreveu as 95 teses em latim, que era a língua universal, mas uma língua erudita, para ser tratado, como era a intenção dele, para ser tratado na universidade. Era uma questão acadêmica e não propriamente uma questão que envolvia os membros da igreja. Envolvia os estudiosos, os acadêmicos, universitários, né? No entanto, o que aconteceu? Pegaram as 95 teses e traduziram para o alemão. E não demorou muito tempo, aquilo se espalhou por toda a Alemanha. Cópias das 95 teses se espalharam por toda a Alemanha. Por quê? Basicamente pelo fato de que estava sendo vendida a salvação por indulgências. Como hoje está sendo vendida a salvação na Igreja Católica por visitas a lugares onde tem as relíquias sagradas, né? Ou então o padre ter poder para perdoar os seus pecados, né? Então, o que estava acontecendo era o seguinte, pela Europa toda, né? Jogam uma moedinha no gasofilácio e as almas saem do purgatório. E Lutero ficou, de forma nenhuma, você não pode comprar a salvação. E isso que está acontecendo em algumas igrejas por aí. Dê o seu dízimo e então quem não dá o dízimo não é salvo. O que é isso? Uma coisa maluca dessa, né? Então, a ênfase das 95 teses é exatamente a questão da venda da salvação, a questão das indulgências. Por que eles estavam fazendo isso? Estavam levantando dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, né? Agora, eu não vou tratar do conteúdo das 95 teses, né? Porque aquilo lá é uma coisa assim meio repetitiva. Eu acho que nós podíamos terminar, né? Reverendo, eu queria agradecer muito a gentileza dos irmãos em estarem aqui participando. Amanhã nós vamos nos encontrar novamente às 7h30 da noite, às 7 horas, né? Às 19 horas. Eu tinha pedido para o reverendo apresentar o meu livro. Eu vou falar sobre ele amanhã, mas eu quero deixar só uma pequena palavra. Um dos assuntos que tem sido motivo de grande controvérsia na Igreja Presbiteriana, e isso tem sido tratado nas reuniões do Supremo Concílio de nossa denominação, é a questão do papel das mulheres no culto. Qual é o papel das mulheres no culto? E o Supremo Concílio de 2018 tomou uma decisão, nós fomos contrários a esta decisão e trabalhamos para que houvesse uma mudança. Em 2022, agora, houve uma mudança bastante significativa e eu, envolvido neste assunto, né, acabei sendo denunciado por uma feminista presbiteriana, né, e apesar do meu advogado ter sido uma pessoa muito boa, fui denunciado aqui no tribunal aqui de Vitória. Eu fui condenado.
né? Então, sabe aquela coisa assim, irai-vos e não pequeis? Eu me senti tão mal com esse negócio, que eu sentei e escrevi meu livro. Por que que o apóstolo Paulo parece tão mal educado com as mulheres? Por 2 vezes, quando escreve a sua carta aos Coríntios e quando escreve a sua carta a Timóteo, né? E aí, então, na minha pesquisa, eu descobri que o apóstolo Paulo apresenta 11 razões, e todas as razões são razões em defesa das mulheres, apesar de ele dizer que as mulheres não devem ocupar o papel de homem na igreja, né? Foi isso que eu escrevi, trouxe algumas cópias do meu livro. Se os irmãos estiverem interessados, é um manual que eu acho muito importante, porque é Paulo dizendo, né? É um manual sobre masculinidade, o que é ser um homem. E hoje nós estamos vivendo um período complicado, né? O que está faltando hoje é o homem, né? E quem gosta muito dessas minhas palestras são as mulheres. Então, os irmãos estiverem interessados, depois está à porta da igreja os meus livros, e aí eu vou sentar lá também para fazer uma dedicatória. Obrigado, reverendo.